Vamos então para a nossa preparação. Boa noite, tia Márcia. Boa noite, Renata, Alexandra aqui, Gama DVSP. Fazer a nossa prece. Minhas águas já estão engatilhadas ali, prontinhas para serem fluidificadas. Quem quiser, pegue o seu evangelho, prepare a sua água aí durante o evangelho para a gente botar para fluidificar depois, tá bom? Então, convido a todos nesse momento para fecharmos os nossos olhos. Que possamos, nesse momento, respirar profundamente, levar os nossos pensamentos para com a espiritualidade. Esses amigos que já se fazem presentes aqui entre nós. Gratos aos mentores que nos acompanham desde longa data, estão sempre aí conectados conosco, nos inspirando, nos protegendo, nos dando todo o suporte quando pedimos ajuda. Nos ligamos também aos mentores do nosso lar, da nossa casa. Estão sempre tentando manter o ambiente o melhor possível para que nós possamos, em nossa casa, se reconectar com a espiritualidade, se reconectar conosco mesmo, receber ótimas inspirações. E assim, entre todos os nossos amigos espirituais, que possamos também estar conectados entre nós, através de uma grande rede fluídica, de pensamentos, de auxílio. Nos ligamos aos mentores deste perfil, do Espírita Soul, que nos acompanham ao longo da semana, nos auxiliando com os conteúdos evangélicos trazidos no domingo, nos reforçando na mente as lições aprendidas. E nesse momento, vamos com muito amor, com muito carinho, abrir a porta de nossas casas para as equipes responsáveis pela higienização, pela limpeza, pela proteção da nossa casa. Vamos visualizando as equipes dos índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, os samaritanos, cada um deles fazendo um trabalho de limpeza, de higienização em nossa casa, retirando tudo que for negativo, passando por todos os cômodos, retirando formas, pensamentos, miasmas, queimando as energias com seus incensos, purificando com suas ervas, deixando todo esse ambiente preparado para mais uma semana, para este Evangelho. Vamos nos ligando a Ricardo, pedindo a ele que deixe um ou mais de seus arqueiros e lanceiros à frente da nossa casa, guardando e protegendo contra todo e qualquer mal, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim nós visualizamos a nossa casa envolvida em uma cúpula de proteção, em uma redoma, e no seu topo um farol, uma bandeira branca e hasteada, e a espiritualidade pode ver que naquele ambiente, neste momento, está sendo realizado um evangelho no lar. Que as equipes espirituais possam se fazer presentes, trazendo os irmãos necessitados da palavra, do aprendizado. Nos ligamos às fraternidades do professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, e nos ligamos aos nossos irmãos, os queridos apóstolos de Jesus, a Paulo, Maria de Magdala, esses discípulos dedicados, transformadores, com o aprendizado, com o ensinamento do Cristo, e que deixaram para a gente tanto ensinamento transformador, tanto ensinamento que nos leva à reflexão,
a reflexão da nossa vida, nos valores que nós damos. Com eles vamos até a nossa Mãe Maria de Nazaré, nos sentimos abraçados, mais calmos, e com todo amor, com todo carinho, ela nos leva até o Cristo. Agradecemos a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui hoje juntos, reunidos em seu nome, aprendendo um pouco mais do seu Evangelho. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por essa reunião, pelas oportunidades que nos dá, por tudo que somos, por tudo que temos, pelas dificuldades. Agradecemos e dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, está iniciado o nosso Evangelho. Boa noite, espero que todos estejam bem. Boa noite a todos que entraram aí durante a prece. Hoje nós vamos dar continuidade, então, ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, e vamos para o item 14. E bora lá. Mais uma mensagem de Caritas, né? Assim como na semana passada também foi, desse espírito. Lyon, 1861. Peço desculpas aí, porque de vez em quando não tem como, né? Vou já, antes de ler aqui, fazer a leitura do comentário da Carlinha. Sobre o tema de hoje, beneficência social, fazendo um link com os nossos espelhos e referências, reflito muito sobre a beneficência com as dores alheias em tempos de redes sociais. Bem observado. Vamos falar um pouquinho sobre isso depois, né? Seja bem-vinda, Rosana. Então vamos lá. Há muitas maneiras de fazer caridade, que tantos de vós confundem com a esmola. Não obstante, há grande diferença entre elas. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil, porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá, quanto para aquele que recebe. A caridade, pelo contrário, liga o benfeitor ao beneficiário. E, além disso, se disfarça de tantas maneiras. A caridade pode ser praticada mesmo entre colegas e amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente suas fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós espíritas, na vossa maneira de agir em relação aos que não pensam convosco, induzindo os menos esclarecidos a crer sem os chocar, sem afrontar as suas convicções, mas levando-os amigavelmente às reuniões, onde eles poderão ouvir-nos e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá penetrar nos seus corações. Eis uma das formas de caridade. Escutai agora o que é caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus, quando sabem aceitar as suas misérias sem murmurações, o que depende de vós. Vou me fazer compreender por um exemplo. Vejo muitas vezes na semana uma reunião de damas de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Trabalham rápidas, bem rápidas, os dedos são ágeis. Vede também como os rostos estão radiantes e como seus corações batem em uníssono. Mas qual o objetivo? É que elas venham aproximar-se o inverno, que será rude para as famílias pobres. As formigas não puderam acumular durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte de seus utensílios está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram,
pensando nos filhinhos que neste inverno sofrerão frio e fome. Mas tende paciência, pobres mulheres. Deus inspirou as outras, mais afortunadas que vós. Elas se reuniram e confeccionaram roupinhas. Depois, num dia desses, quando a neve tiver coberto terra, e murmurardes, dizendo: Deus não é justo, pois essa é a expressão comum dos vossos períodos de sofrimento, então vereis aparecer um dos enviados dessas boas trabalhadoras que se constituíram em operárias dos pobres. Sim, era para vós que elas trabalhavam assim, e vossos murmúrios se transformarão em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de perto o ódio, bem de perto o ódio. Como todas essas trabalhadoras necessitam de encorajamento, vejo as comunicações dos bons espíritos de chegarem de todas as partes. Os homens que participam desta sociedade oferecem também o seu concurso, fazendo uma dessas leituras que tanto agradam, e nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas obreiras laboriosas uma boa clientela, que as pagará em moeda sonante de bênçãos, a única moeda que circula no céu, assegurando-lhes ainda, sem medo de nos arriscarmos, que essa moeda não lhes faltará. Aí eu coloquei lá hoje a enquetezinha, né? Vamos ver se o pessoal tá aprendendo já tá. A palavra é difícil, mas a gente aprende. Né? O que é a benditinha da indulgência? É uma palavra que não está acostumado no nosso vocabulário, né? Mas está lá, a maioria acertou. Ser tolerante com as imperfeições alheias. Essa talvez seja uma das mais difíceis, um dos sentimentos mais difíceis que nós temos que trabalhar em nós, a indulgência. E fala-se tanto, né, em determinado momento do Evangelho sobre a indulgência, que a gente às vezes até passa batido, não percebe qual é o real significado, e ela é fundamental, mas ela é muito difícil de se trabalhar. Né? E aí entra até no comentário que a Carlinha fez. Então, qual que é a diferença entre a caridade e a esmola? Né? Não é a mesma coisa. A diferença na forma que se pratica uma e como se pratica a outra. A esmola é quase sempre humilhante, como diz no Evangelho, tanto para aquele que dá como para aquele que recebe. Eu tenho um exemplo, inclusive, essa semana. Essa semana veio uma pessoa no meu trabalho pedir uma ajuda. E aí foi muito curioso, porque a maioria das pessoas falou que não tinha. Eu meio que fiz mais ou menos, assim, vou ver aqui. Quando eu fiz um mais ou menos, ela abriu aquele olho de pidão do gato, do Shrek, do gato de bota, sabe? Que começa, você fica com dó. E aí, quando eu li esse evangelho, eu estava estudando para hoje, eu na hora fiz uma comparação, né? Porque fala que a esmola é quase sempre humilhante. E quando a gente é colocado numa situação de esmola, onde alguém vem pedir ajuda, ajuda material, né? Na maioria das vezes, um trocado, compra alguma coisa para mim. Aquela pessoa está se colocando numa situação bem abaixo, né? Boa noite, minha Cambuí. Está se colocando numa situação bem constrangedora. Mas talvez para ela seja a única situação que lhe caiba. Talvez ela já não tenha mais nenhuma alternativa. E para a gente não é constrangedor também? Se a gente não é a pessoa que vai pedir, se a gente é a pessoa que está sendo solicitada, você está lá numa conversa entre amigos, aí para alguém na rua e te pede. A primeira impressão que a gente tem é de repulsa, na verdade, né? De negação. A gente nem... Por vários motivos. Às vezes a gente tem medo de ser assaltado, às vezes a gente já pressupõe que a pessoa vai fazer mau uso. Então a nossa primeira resposta é não. E aí a gente nega. E aí é constrangedor para aquela pessoa que pede, é constrangedor para a gente que está negando também.
Quantas vezes a gente negou e depois ficou olhando aquela pessoa e falou, putz, grilo, podia ter ajudado ela, né? Podia ter dado alguma coisa para ela. É natural. Mas fica constrangedor porque, né, a caridade, diferente da esmola, ela, ela é mais fraternal. Eu estou mais de peito aberto. A esmola pode se tornar uma caridade? Pode, a partir do momento em que eu não veja aquela criatura por dó, como um auxiliador, e esteja predisposto a auxiliá-la, né? Talvez às vezes até sem permitir que ela venha se humilhar e me pedir auxílio. E quando é a gente? A gente já se colocou numa situação de quem já pede, seja esmola ou alguma coisa material? Muito provavelmente. Principalmente quando a gente realiza ações sociais, quando a gente pede ajuda para outras pessoas, sei lá, um amigo doente, um parente que está precisando, né, de alguma coisa, e a gente se envolve e vai pedir mesmo, na cara larga, né? A gente realizava uma campanha de doação de tanto de cestas básicas quanto de agasalhos. A gente chegava na cara larga, pedia para as pessoas, ó, ajuda aí com um trocado para a gente comprar, né, cobertor, para a gente comprar comida, para quem precisa. Provavelmente nós já fizemos isso. Não é desagradável ter que pedir ajuda às vezes? A esmola muitas vezes ela é um combustível, né? Esse processo da gente pedir ajuda, ela é um motivador. Quantas pessoas já não passaram por uma situação dessa e que viram a causa, acharam nobre e a partir dali viraram sempre colaboradoras, auxiliadoras. Tinha um chefe que virava para mim e falava assim: e aí, esse ano não vai ter campanha não? Você não veio falar nada comigo? Né? Eu me surpreendia. É tão legal, né, quando você tem uma proatividade dessa forma. Então, assim, ele estava sendo caridoso sem esmolar. Bem legal. Então a gente já passou por essa situação, por essas duas situações, muito provavelmente. E a gente consegue perceber, né, a diferença delas. Emmanuel diz que distribui desse modo a beneficência do agasalho e do pão, evitando humilhar quem te recolhe os gestos de providência e de carinho. E como que a gente pratica essa caridade para com os próximos de nós, né? Os amigos, os parentes? Para essas pessoas próximas, a melhor prática que a gente tem é a da indulgência, a qual a gente já falou um pouquinho hoje. Perdoar aquelas criaturas que estão no nosso convívio, né, as suas fraquezas, procurando não ofendê-los, procurando não magoá-los, entendendo quais são os seus pontos de dificuldade e corrigindo, né, às vezes, um exemplo mau por um exemplo bom, através de um exemplo bom, fazendo a prática do bem, né? Corrigindo esse, em vez de apontar o dedo, em vez de falar, você está errado fazendo isso. A partir do momento que a gente faz isso, a gente está sendo um julgador. E a gente não gostaria que, num erro nosso, nós também fôssemos julgados. A gente não está pronto para isso. Então, que a gente saiba conversar, que a gente saiba usar de bons exemplos para mostrar aqueles que estão ruins. E aqui ele fala exatamente de praticar a caridade com os amigos e com os parentes sendo indulgente. Por que não com os inimigos? Se com os parentes e com os amigos é difícil, imagine com os inimigos, com aqueles que a gente não tem a mesma afinidade, que não tem o mesmo grau de relacionamento, de afetividade. Então, assim, que a gente comece por algum lugar, né? A gente começando ali por aqueles que nos norteiam, a gente consegue progredir e em algum momento ser indulgente com outras pessoas. Mas de início, sejamos com os nossos mais próximos. Contudo, não ouvides estender a caridade do pensamento e da língua, para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio e para que a força do esquecimento extinga as sombras de todo o mal.
quanta coisa boa a gente consegue, né, destruir com boas práticas, com bons exemplos. E nesse exemplo das senhoras que é dado no Evangelho por Cáritas, o que a gente pode pegar? É aquelas senhoras que se reúnem, são de diferentes idades, trabalham de boa vontade e trabalham de alegria, com alegria. Todas têm o mesmo ideal no servir, servindo ao próximo, é claro, né? E se dedicam aos necessitados sem se preocupar com a crença que professam. Então, assim, quando a gente se reúne para uma boa ação, a gente não tem que ficar pensando, né, para quem vai, o que vai fazer. Não, a gente tem que fazer a boa ação pela boa ação. Qual é a intenção? Ajudar? Então, meu amigo, bora ajudar, né? E aquelas criaturas, elas são abençoadas porque tiveram uma oportunidade e o mérito delas está em ter essa reunião, em ter se juntado, em poder ter essa prática que futuramente será ótima para aquelas pessoas desafortunadas. Então, a lição que os necessitados dessa história nos ensinam, trazida por Cáritas, é que nós devemos, do outro lado, a gente já falou que a gente faz parte dos dois grupos. Quando nós somos os beneficiados, quando nós somos os ajudados, que nós precisamos ter fé, ter esperança. A gente pode colocar isso, né, em preces, no pedido no auxílio da espiritualidade, porque qualquer que seja a nossa necessidade, a nossa dificuldade, não há limites para a misericórdia divina, né? E se nós tivermos os merecimentos justos, nós vamos receber elas dos nossos benfeitores, dos nossos mentores, daqueles que nos auxiliam. Por quê? Nós vamos estar sempre conectados a essas criaturas que vão estar preocupadas em ajudar alguém. Então a gente não conhece quem possa nos ajudar. Não tem a mínima ideia. Mas a partir do momento que eu tenho muita fé, fé na vida futura, eu creio muito no auxílio da espiritualidade, por merecimento, aquilo chegará até mim. Não importa pelas mãos de quem. Em ações sociais, em ações solidárias, quantas pessoas, cada um de vocês que está acompanhando agora, já não ajudou alguém? A gente não tem ideia. A gente julga quem são aquelas criaturas que foram beneficiadas? Não. Por que nós fizemos essas ações? Porque quisemos. Porque, como nós vimos nos capítulos anteriores, é o que nos faz feliz. É a atitude que nos traz o caminho da felicidade, o auxílio ao próximo. Então a gente não precisa ficar pensando para quem vai, né? A gente faz por muito prazer, porque sabe que aquilo vai beneficiar alguém. E se a gente faz a boa ação e sabe que aquilo vai beneficiar alguém, a gente sabe que do outro lado existem pessoas que precisam. Por quê? Se um dia a gente for aquela pessoa necessitada, nós saberemos que terá alguém do outro lado, auxiliando. Como se fosse uma conversa no telefone, né? Só que eu não sei quem está lá. Através da prática da caridade, nós tornamos-nos instrumentos da misericórdia de Deus, que serve para o quê? Atenuar o sofrimento dos nossos irmãos. E aí tem os espíritos que auxiliam, como o Caritas falou, né? São as criaturas que estão lá acompanhando o trabalho, trazendo encorajamento, inspiração, transmitindo boas ideias, ânimo para progredir, para continuar na tarefa, para auxiliar aquelas pessoas que precisam. Então, pensa assim, está tudo interligado. Tudo interligado. Então, existem 3 pontas aí. Não existe só as pessoas que fazem a caridade, as pessoas que recebem a benfeitoria. No meio do caminho tem um terceiro elemento, que é a espiritualidade, que é quem está acompanhando tudo isso.
Então, aquela criatura precisa de ajuda, ela joga para o universo. A espiritualidade recebe aquilo. Inspira aquelas pessoas que vão se unir a realizar um trabalho, uma ação, qual ela seja. E elas vão executar para que alguém, no final das contas, possa receber. Então, olha como tudo é muito amarrado, tudo muito conectado. Quando eu falo na prece de introdução, tanto dos mentores dos nossos lares, quanto desse grupo mesmo aqui do Espírita Soul, é porque de fato a gente tá conectado mesmo, a gente está amarrado, né? Às vezes a gente pode se conversar, a gente pode se ajudar, a gente pode estar com uma aflição e a gente pode se encontrar em um momento de sono, né? No momento em que a gente esteja com o corpo descansando, trocar essa ideia, bater um papo sobre isso, ajudar uns aos outros sem estar fisicamente presentes, né? E a gente, por ter essa conexão, por estar, e a gente também faz trabalhos, né, com outras pessoas que às vezes a gente nem conhece fisicamente. Eu estava conversando uma vez eu já devo ter trazido esse exemplo, mas na época pesada da pandemia, o pessoal do centro que eu frequentava lá em São Paulo estava fechado, né? Aí eles falaram, pô, a gente está fazendo uma ação, um trabalho muito legal de desdobramento ali. O pessoal que estudou no curso de médium comigo. Pô, a gente está fazendo o seguinte, a gente todo dia meia-noite se encontra em sono, né? Então já tem que estar dormindo. A gente se programa para a gente se encontrar e auxiliar as criaturas nos hospitais. Fantástico isso, né? Ô, Rafael, vamos lá também, vai? Aí eu fiquei pensando, tem um problema, né? Eu durmo cedo. Eu não durmo cedo. Eu durmo tarde. Meia-noite eu ainda tô acordado. Aí tinha uma criatura que estava aqui, a Renata, que entrou há pouco aí, não sei se você lembra, Tony. Aí ela me fala assim, ah, Rafael, sonhei com você essa noite. O que você aprontou? Ah, sonhei que você estava ajudando o pessoal no grupo aí, no hospital. Eu falei, não acredito. Então, assim, a gente, querendo ou não, a gente pode ter essa cooperação coletiva, né? Essa cooperação mútua. Por quê? Por conta da afinidade, por conta dos gostos, né? Do foco no bem, no propósito que nós temos na nossa encarnação. E, claro, a gente não cai de paraquedas aqui do nada, né? Alguma coisa acaba colocando. E é muito curioso também que eu já tive vários relatos de pessoas que me viram na rua, aqui na cidade onde eu moro, e que me viram e me reconheceram porque eu fazia o evangelho. Ou seja, elas não são seguidoras, não são espíritas, mas o algoritmo do Instagram jogou para elas essa live. E em algum momento, aquilo que eu estava falando ajudou elas. Isso não é o acaso, né? Isso é a espiritualidade trabalhando para que as coisas que a gente faça tenham sentido, né? Se não tem um sentido para nós, tem um sentido para alguém, e muito provavelmente cada um de nós já passou por situações assim. A Raquel comentou aqui, certo local fui orientada a ter cautela com pessoas em situação de rua, mas me deparei com pessoas ajoelhadas à frente delas, cortando suas unhas, uma lição imensurável. Pois é, quando a gente fala de beneficência social, a gente está falando de um tipo de ação, de um tipo de caridade que ela está na nossa cara, né? A gente não, a gente finge muitas vezes que não vê, que aquelas pessoas não existem, aquela invisibilidade social que existe. Então, quando a gente vê práticas que nem essa, né, Raquel, elas são inspiradoras. Às vezes a gente não consegue ter um tempo para fazer esse tipo de atividade, mas inspira a gente a pensar em fazer alguma coisa, juntar algumas pessoas para fazer alguma ação que possa ter um auxílio para aquelas criaturas que estão numa situação de vulnerabilidade. Isso é muito importante, muito importante.
o nosso querer, ele é motor, né? Ele é um grande motivador. Na hora que eu quero, que eu tenho aquele interesse, começo a procurar pessoas que queiram fazer também, uma hora eu acho. Se eu não achar e começar o trabalho sozinho, nosso exemplo vai inspirar outras pessoas a estarem conosco. Essa energia que nos une de alguma maneira, como disse a Rosana. A gente fica sempre interligado a isso. E claro, né, a gente nunca está desamparado. A gente está sempre amparado pela espiritualidade. Sempre vai ter ajuda. Eu achei um texto, agora perdi ele. Deixa eu ver se é esse aqui. Um homem possuía rendimentos de origens diversas. Terras, plantações, empresas, prédios, aluguéis, aplicações financeiras. De posse de tantos recursos, gastava bastante para atender os seus caprichos pessoais. Mansões, automóveis, barcos, festas, passeios, viagens. Durante todo o tempo, agiu assim, distribuindo seus recursos aos que lhe vendiam oportunidades de satisfação íntima. Entretanto, certo dia, percebeu que, apesar de toda a riqueza, seu relatório de vida era extenso, mas pobre, pois se referia apenas a si mesmo. Quando nós estamos envolvidos no trabalho do Evangelho, também encontramos pessoas assim. Isso quando não somos nós mesmos, né? Dotados de muitos recursos. Reúnem preparo e talento, mas cultivam igualmente a satisfação pessoal pela impressão que causam. São oradores brilhantes, exibem eloquência, ostentam erudição, comandam a assistência fraterna, dedicam tempo e esforço à ideia religiosa que abraçam, mas fazem questão do reconhecimento de suas tarefas. Contudo, quando voltam ao mundo espiritual, descobrem que sua ficha de trabalho é volumosa e com abundantes registros de boas ações, mas carecem do peso específico da verdadeira caridade. O que adianta a gente ser colocado com as oportunidades na nossa frente e, infelizmente, não as colocar em prática? E a gente tem que lembrar, né, dessa prática de caridade todos os dias, em todos os momentos. Então, quando a gente está em casa, no Evangelho já traz, né, dessa indulgência com os nossos companheiros, os nossos amigos mais próximos. No trabalho, que às vezes não são tão mais próximos, a gente às vezes pode pegar diversas situações, pessoas exaltadas, né, gostam de um embate, muitas vezes tem uma reação inesperada. A gente já sabe que o bicho pode pegar. Então, qual a caridade que a gente pode praticar com essas criaturas? O perdão. Né? Que a gente consiga, talvez a gente não consiga ainda ser indulgente com elas. Se a gente conseguir perdoar as falhas delas, a gente talvez já consiga, aos poucos, ser indulgentes, compreender o motivo, entender essa imperfeição dessas criaturas. Quando a gente está no trabalho social, no trabalho no centro espírita, muitas pessoas vêm pedindo ajuda, né? E a gente, às vezes, trabalha com pessoas que não estão preparadas também para determinadas coisas. Então, eu tenho habilidades, sei lá, para X coisas. Para outras eu não sou tão hábil. Mas a gente, na vontade de ajudar, tem tanta boa vontade que às vezes a gente não tem a capacidade de fazer aquela boa ação. Então, quando a gente vê uma situação como essa, que não somos nós, os companheiros equivocados, que nós compreendamos essa vontade, né, de ajudar e que a gente depois converse com ela, troque uma ideia, explique como funciona,
Porque conosco será assim também. Alguém vai chegar e vai dar um toque, vai dar uns tapinhas nas costas, vai falar, olha, não é dessa forma que trabalha, não é desse jeito que funciona. Tem que ter um pouco mais de tato, tem que ter um pouco mais de paciência. Esse direcionamento que você está dando é muito correto, né? Sempre embasado nas obras. Então a gente tem que estar sempre atento, porque a gente também pisa muito na bola, né? Pisa muito na bola. E um dos comentários que eu queria só trazer aqui, fazer uma observação. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se é esse. Espera aí, gente. Ali embaixo. Né? A gente ouve muito a questão do espiritismo, né, mais progressista. A gente ouve muito a questão da justiça social antes da caridade. Né? Até reformulando a frase de Kardec que fora da caridade não há salvação, que fala de sem justiça social não há salvação. Né? Tem muito sentido, mas a gente precisa sempre parar para pensar. A justiça social no nosso planeta ela é completamente desigual, né? Muito desigual. E acho que faz inclusive parte desse processo aí de mudança energética, de mudança de evolução de planeta, né? Até porque nós também estamos nesse progresso. E quando a gente não conhece muito a etimologia das palavras. Eu não sou um conhecedor também, né? Gosto de estudar, mas não sou profundo nisso. Quando a gente fala, tira a caridade fora da salvação e coloca a justiça social, a gente não está percebendo um pequeno detalhe. Caridade, quando ela é esboçada, a caridade do Evangelho, tá? Se vocês pegarem desde as epístolas de Paulo, a caridade do Evangelho ela não é uma caridade de esmola. Né? Ela é uma caridade muito mais profunda. Segundo as traduções, o significado de amor, caridade é uma delas, do grego. Né? E tem amor tem vários significados. Tem, né, na etimologia lá da palavra. Então, assim, quando a gente fala em caridade, fora da caridade não há salvação, a justiça social está dentro dela. A partir do momento que a gente faz um estudo que nem esse, ele não é um estudo sobre análise de justiça social, de quem tem mais, de quem tem menos, de como fazer essa distribuição acontecer. A lei de sociedade do Livro dos Espíritos também aborda essa questão, né? Fala quais são as necessidades que nós temos, por que as coisas são do jeito que são, por mais que a gente não concorde, ele não fala que está certo. Ele não fala que está certo. Mas infelizmente a gente ainda precisa viver dessa forma. Por que precisa viver dessa forma? Por que a gente precisa viver com tanta desigualdade? Como que as criaturas vão evoluir sem perceber a monstruosidade que é ver uma pessoa desesperada por fome? Essa semana circulou nas redes sociais um vídeo, né, uma reportagem lá no Rio de Janeiro, da Globo, se não me engano. Acho que era de uma ação social da prefeitura, que estava distribuindo comida, se não me engano. E a senhora falou, né, deixou a repórter, né, com a voz embargada, inclusive, emocionante. Ela falando que no final de semana passada ela não tinha que dar de comer para as crianças. Triste demais. Triste demais. E quando esse tipo de coisa acontece, a gente já estudou isso também no Evangelho. Isso não toca as pessoas? Isso não mexe com a gente? Não faz com que a gente pare e pense um pouco, né, dessa desigualdade que está acontecendo? E no final das contas, ela não mexe com a sociedade no geral, para ser uma sociedade mais colaborativa, uma sociedade mais equilibrada, mais justa. Tudo isso que a gente vê de errado, tudo que a gente vê de errado é o escândalo. É o escândalo falado no Evangelho, a gente já estudou isso. O escândalo ele é necessário, justamente para a gente abrir os nossos olhos. Está acontecendo coisa errada. Se não tiver o escândalo, aquela senhora
Se não tivesse esse tipo de escândalo, por exemplo, aquela senhora que deu essa entrevista estava mais um final de semana passando fome. E curiosamente, ela deu uma entrevista para um jornal de muita audiência. Foi parar nas redes sociais. E a movimentação que aconteceu para que aquela senhora tivesse ajuda foi de emocionar a gente. As pessoas querendo o Pix dela, querendo fazer vaquinha. A própria repórter acabou se envolvendo para ajudar aquela senhora. Então, quem fez a boa ação? Fez de coração, que é o que interessa. Qual é a intenção? Que é o que é válido para Deus. E aí, é isso que faz com que a sociedade transforme. Quando todas as pessoas, é muita gente, então por isso vai demorar muito, são muitos assuntos. São muitos assuntos polêmicos que a gente vê acontecendo na nossa frente e tem falta de humanidade nelas. E todos esses assuntos polêmicos que a gente vê com falta de humanidade, no final das contas, lá a gente vai ter que ser indulgente. Porque se a gente não for indulgente, a gente também não cresce. Porque aquela criatura, em algum momento, ela vai sofrer as ações, das consequências das ações dela. E a gente, por estar num progresso, num momento onde a gente está tentando se conhecer, tentando ser melhor, a gente precisa, com muito esforço, tentar entender por que essas coisas acontecem. A Raquel comentou aqui, não concordo quando se comemora o aumento, acredito, do número de cestas básicas para doarem. Só traz o contexto, Raquel, dessa questão, por gentileza. Arida Costa, caridade é abrir os braços e fechar os olhos. Talvez para desenvolvermos nessa passagem por aqui, melhorar nossa percepção do outro, nossa empatia, nossa benevolência. Isso seria mágico, né, Rosana? Se a gente conseguisse viver dessa forma, seria mágico. Mas o mundo de tanta desgraça que a gente vê, muitas vezes a gente fica com sangue no olho, né? E aí a gente sabe que isso não tá legal. Se a gente tá com sangue no olho, tem alguma coisa errada. Então, o que a gente pode fazer? Uma coisa, né, que pode trazer a reflexão. E a outra é o quanto dessa exposição pode ajudar a transformar. Então, assim, pode abrir os olhos de outras pessoas. E vai ter um monte de gente que não vai estar nem aí. E a gente tem que entender que as criaturas vão continuar com a gente. E que não adianta a gente ficar esmurrando sempre contra a ponta da faca. Quem vai sair machucado somos nós. Então, que nós possamos entender, voltando, estamos aqui, fé na vida futura. Entendendo as responsabilidades que nós temos aqui, lá na frente. Nossa e dos outros. O outro não faz a parte dele, que nós façamos a nossa parte. Que nós possamos exercer essa caridade da melhor forma possível. Com um coração aberto. E é isso, gente. Quiserem comentar alguma coisa, aproveitem antes da gente fazer nosso encerramento. Acho que ficou bem claro aqui, né? O objetivo dessa questão da beneficência social. Traz bastante reflexão para a gente. Sempre teremos três lados, né? Sempre teremos três pontos na situação. Os ajudados, aqueles que estão ajudando, e a espiritualidade que nunca desampara nenhuma dessas situações. Ninguém está desamparado. Vamos então fazer as nossas vibrações. Nesse momento aí, quem quiser já colocar os nomes das pessoas para a gente fazer a leitura daqui a pouco, tá? Então convido a todos mais uma vez a fechar os olhos, possamos nos conectar à espiritualidade presente.
possamos sentir sair de nós a nossa melhor energia, a nossa melhor vibração, saindo da palma das nossas mãos, do topo da nossa cabeça. Esses fluidos vão se juntando, condensados nas mãos da espiritualidade, que vai oferecendo para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, por aqueles que passam por tormentas, desastres naturais, vivem em guerras, pelas criaturas com fome, na miséria. Vibremos por essa pátria bendita, pelo Brasil, por todo o povo brasileiro. Vibremos pela classe política, pelos dirigentes do nosso povo. Vibremos por aquelas criaturas que não têm um leito, que estão na rua ao relento, que não têm família. Vibremos aos órfãos, aos idosos dos asilos, aquelas criaturas que passam por qualquer violência que seja em suas casas. Aos encarcerados nas prisões, aqueles que estão doentes, aqueles que cuidam dos doentes. Vibremos aos enfermeiros, médicos, todos aqueles que estão nos hospitais. Vibremos aqueles que desencarnaram por conta da Covid, aquelas criaturas que se encontram nas UTIs. Vibremos agora por Clara Rangel Miltrano, Expedito Mitrano, perdão. Vibremos por Solange Pereira da Silva, Mirelle Francisca da Silva, Misael Francisco da Silva e Maria Luísa Francisca da Silva. Por Mário Júlio de Castro Meireles, Flávio Meireles, Ricardo Meireles, Júlio César Meireles, Monique Ferreira Marques Meireles, Cléa Ribeiro Meireles e Carmen Ribeiro Meireles. A Franciele Silveira, Stephanie Ferreira, Bruna Rosa, Letícia Rosa, Lívia Rosa e Theo Rosa. Camila Moraes, Mariana Alves, Pedro de Brito Gazel, Paulo Gazel, Matheus Jalmusni Gonçalves, Henrique Moraes Jalmusni Gonçalves, Helena Moraes Jalmusni Gonçalves. A João Carlos Batista Ramalho, Alex Bruno dos Santos Abreu, Carlos Eduardo Costa Cambuí, Adriana Flor, Alfredo Magalhães, José Neto, Dilma, Maria Lúcia, Maria Artemis Amaral da Silva, Gustavo Nicolau, Josmar Nicolau, Thaís Nicolau, Manuela Nicolau, Maria dos Santos Nicolau, João Carlos de Melo Vargas, Nádia Soledade, Anita Soledade, Marcelo Almeida, Marina Soledade, Alberto Magalhães, Cremilda Magalhães, Maria Madalena Nicolau, a família Bonacim, a família Ferreira Rosa, a família Palmeiro, família... Agora não consegui entender. Qualquer coisa escreve de novo, tá, Mônica? A empresa Suprir, a Roberta Amorim Terra e o Felipe de Oliveira Chedid, aos vizinhos ali de Sítio da Rosana,
voltou. Pelo planeta Terra, mais amor a Ele. E que nesse momento nós possamos sentir que todas essas pessoas que tiveram seus nomes aqui colocados em vibração, que elas possam sentir no seu coração, seu pensamento, que elas possam ser tocadas por essa energia boa que foi emanada por elas, por esse carinho, por essa atenção, que elas possam ser auxiliadas naquilo que elas tenham necessidade, naquilo que elas buscam melhora, que nós possamos também emanar vibrações positivas àquelas criaturas que não puderam estar conosco hoje. Solicitamos também a Dr. Bezerra de Menezes, que as suas equipes possam fluidificar as nossas águas, colocando nelas os remédios necessários para os nossos males físicos, espirituais, para a nossa cura. E assim a gente deixa uma vibração especial de muito amor, para que a espiritualidade possa levar onde for necessário. E agradecemos ao Pai mais uma vez por estarmos aqui reunidos, que possamos ter uma semana abençoada, envolvidos no seu amor, protegidos contra todo e qualquer mal. Possamos manter fortalecido essa cúpula que nos envolve, através dos bons pensamentos, das boas palavras, das boas ações. E encerramos dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. E que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado por estarem conosco. Mais uma vez, agradecer que os comentários foram colocados aqui antes da prece, da Edna, que muito obrigado pelo trabalho que realiza todos os domingos, Deus te abençoe. Da Raquel, muito estudo e reflexão, obrigado pelas explicações. Eu que agradeço a presença de vocês, gente. Como eu falei no comecinho, quem não estava presente, esse é o nosso 80º encontro, né? Tivemos mais de 80 lives aqui de domingo, começando lá no finalzinho de 2001. 2000. Finalzinho de 2000. E aí estamos aí desde então, ainda no Evangelho. Tá? Vamos continuar mastigando ele e bebendo dessa fonte, né? Obrigado demais pela companhia. Obrigado pelos comentários aí, pelos coraçõezinhos, pelas mensagens aqui de gratidão. Eu que agradeço a presença de vocês. Uma ótima noite para todos. Fiquem com Deus. Quem sabe nos encontramos aí nos sonhos da vida. E até o próximo domingo.